Bom, gente, olha só. eh, Vamos dar continuidade à nossa aula de controle de hemorragias, tá certo? E nesse caso, vamos falar especificamente do trauma penetrante, certo? Na cabeça, região do pescoço, na região dorsal, certo? Esses traumas penetrantes de forma isolada, certo? E a pergunta é o seguinte: devemos ou não restringir o movimento de coluna desses pacientes com trauma penetrante de forma isolada, tá certo? Então, é a nossa aula de hoje. No final, vocês façam a mesma pergunta e respondam, tudo bem? Se realmente esse paciente vai precisar de restrição de movimento de coluna ou não, tá certo? Então vamos lá. O trauma penetrante isolado na cabeça, pescoço e na região dorsal, certo? Para o nosso curso aqui, que nós estamos ministrando no curso Stop the Bleed, tá certo? Vamos estar utilizando algumas informações do PHTLS nona edição para agregar, certo, ao curso e ampliar o conhecimento dos nossos alunos, tá certo? Então, esse protocolo, né, do PHTLS, certo, ele traz uma informação importante que é o critério Nexus para restrição, tá, de movimento de coluna quando o paciente ele tem um prejuízo significativo, certo? Um mecanismo de trauma significativo com indício de lesão de trauma raquimedular, trauma de coluna, certo? Tudo bem assim? Então, a gente vai estar direcionando, chamando a atenção dos nossos alunos, certo? Se realmente os pacientes precisam, né, de restrição de movimento de coluna ou a restrição ela é contraindicada no caso de traumas penetrantes isolados, tá certo? Então, a gente está trazendo essa informação para o aluno, para os nossos alunos, justamente para tentar agregar esse conhecimento e a gente poder difundir melhor entre a gente e principalmente na aula prática, tá? Então, vamos lá. O critério Nexo, gente, ele seria um estudo, certo? Um estudo para saber se o paciente, certo, durante a sua avaliação, certo, seu exame físico, para saber se esse paciente ele tem indício de lesão, certo, de trauma raquimedular, certo? Porque se ele não tiver nenhum indício ou no caso não tiver dados clínicos suficientes para saber se esse paciente ele é um paciente de trauma raquimedular ou não, se ele não tiver dados clínicos, certo? Então a gente pode dizer que esse paciente é um paciente de baixo risco. Então, não necessariamente ele precisa da radiação, certo? Ou submeter os pacientes adultos, crianças, a uma radiação sem necessidade. A gente sabe que os pacientes, certo, de trauma, existem prioridades. Então, tem aqueles pacientes que têm uma certa estabilidade, uma certa instabilidade hemodinâmica, que a gente pode estar fazendo restrição ou não, né, da restrição de movimento de coluna, ou não, tá certo? Então, tem paciente que pode ser encaminhado para restrição, outros com restrição minimalista. Vai depender realmente da estabilidade hemodinâmica do paciente. Mas também tem aqueles pacientes que a restrição de movimento de coluna ela é contraindicada, tá certo? Então, o critério Nexus ele vem justamente para fazer o quê? Para que, além do mecanismo de trauma, né, aquele paciente que teve uma queda, certo? Uma colisão que envolve transferência de energia, a gente sabe que quanto maior a transferência de energia, mais lesão, e se ele tiver um prejuízo significativo medular, a gente sabe que esses pacientes eles podem ter restrição de movimento de coluna completa ou restrição minimalista, certo? Então, os critérios, né, é justamente para saber se esses pacientes são pacientes de baixo risco e se ele precisa de radiografia ou não, tá? É, esse critério ele foi bastante utilizado nos departamentos de emergência dos Estados Unidos e trouxeram justamente para o pré-hospitalar porque deu certo, tá? Então, a gente não vai se basear simplesmente num mecanismo de lesão, e sim também em dados clínicos, certo? Em dados clínicos, justamente para o socorrista ter, né,
ter um raciocínio lógico, um raciocínio crítico, baseado em evidência científica, de que aquele paciente precisa ou não, certo, de restrição de movimento de coluna. Quais esses critérios que a gente vai estar utilizando? São 5, gente, 5 critérios, tá? Então, o primeiro critério é que durante o teu atendimento, durante a tua avaliação, teu exame físico, certo? Durante você estar avaliando o paciente, e aí você vai se basear nesses critérios para saber se o paciente vai precisar de restrição ou não, se ele é de baixo risco, tá? Então, o primeiro critério é justamente o quê? Que esse paciente não tenha alteração da sensibilidade na linha média posterior da região cervical. Ou seja, esse paciente ele não pode, certo? Não pode apresentar dor na região cervical, especificamente na porção posterior. A gente pode perguntar para o paciente se ele sente dor, ele pode dizer que não. Ou então, durante seu exame físico que você estiver palpando a região cervical, esse paciente pode ou não referir dor. Se ele referir dor, certo? Na região cervical, então critério nexus positivo. Caso contrário, critério nexus negativo, tá? Então, o outro critério é que esse paciente não pode apresentar evidência de intoxicação. Nenhum tipo de intoxicação, seja por álcool, por drogas, certo? Que vá tirar a atenção dele de dor na região cervical ou que ele não consiga, né, dizer se ele sente dor ou não, certo? Na região cervical, tá? Então, ele não pode apresentar evidência nenhuma de intoxicação, tá? O terceiro critério é que esse paciente não deve possuir um estado de alerta, desculpa, que esse paciente deve possuir um estado de alerta normal. Escala de coma de Glasgow 15, ele tem que estar lúcido, orientado no tempo de espaço, com abertura ocular espontânea, melhor resposta verbal, melhor resposta motora, pupila fotorreativa, tá certo? Ele não pode ter rebaixamento de nível de consciência, porque se ele tiver rebaixamento de nível de consciência, critério nexus positivo. Caso contrário, critério nexus negativo, tá? Outro critério é que esse paciente ele não pode, né, ele não pode, né, ele deve ter ausência de deficiência neurológica, tá? Focal, certo? No caso, um formigamento no pescoço, durante o seu exame físico, o paciente pode apresentar formigamento no pescoço, a diminuição da função motora e sensitiva de membro superior e inferior, esse paciente não pode apresentar esse dado clínico, né, que é um indício de deficiência neurológica focal, tá certo? Então, se, se houver essa deficiência neurológica, então nexus positivo, caso contrário, nexus negativo, tá? O outro critério, que é o quinto, tá, seria justamente a ausência de lesão que possa desviar a atenção do paciente de uma dor na região cervical. Então, aqui eu coloquei um exemplo de fratura de ossos longos, tá? O paciente ele pode ter uma fratura de osso longo, sentir muita dor, certo? E aí a gente sabe que esse paciente também pode apresentar uma lesão de coluna, certo? Especificamente na região cervical, e aí ele pode, né, sentir dor nessa região, mas como a dor na fratura, certo, de osso longo, no caso de um fêmur, pode ser desproporcional, então vai desviar a atenção da dor na região cervical. Então o paciente ele não pode apresentar, certo, lesão que vai desviar a atenção dessa sensibilidade na região cervical, tá? Como é o caso de fratura de osso longo, grandes lacerações, certo? Grandes queimaduras, que são lesões que vão desviar a atenção. O paciente ele pode estar até apresentando a dor na região cervical, mas por conta dessas outras lesões vai desviar a atenção desse paciente, tá certo? Veja bem, é, se ele positivar para qualquer um desses 5 critérios, então vamos dizer que o critério Nexus é o quê? Positivo. Então a gente vai encaminhar esse paciente para restrição de um movimento, né, completa, restrição de um movimento de coluna completa ou restrição de um movimento de coluna minimalista, certo? Vai depender realmente se esse paciente tem uma certa instabilidade ou estabilidade hemodinâmica. Daí a necessidade de estar fazendo o exame físico, verificando os sinais vitais, certo? Para justamente saber se esse paciente apresenta ou não instabilidade hemodinâmica, tá certo? Caso contrário,
Se ele negativou, esse paciente é um paciente de baixo risco, certo? Então, não necessariamente ele precisa de radiografia, tá certo? Tudo bem? Então, os pacientes adultos, crianças, né, eles não precisam ser encaminhados naquele momento para ficar, ser encaminhados para fazer radiação, certo? Existem outros dados clínicos que são importantes durante a sua avaliação e que ele precisa de outra intervenção, né, de uma equipe, inclusive até durante o transporte para o hospital, ser encaminhado esse paciente para o hospital de referência, para justamente, né, levar ele para que ele possa ser atendido por uma equipe especializada, uma equipe cirúrgica, para tentar corrigir aquele problema de instabilidade hemodinâmica, tá certo? Então vamos lá. No caso dos pacientes, já que nossa aula é trauma, seria um trauma penetrante na cabeça, pescoço e na região dorsal, e aí? Esses pacientes precisam de restrição de um movimento de coluna ou não, certo? A gente sabe que os traumas penetrantes na cabeça, certo? No pescoço e na região dorsal, não estão relacionados com os mecanismos de lesão com indício de trauma raquimedular, certo? Então a gente se baseou nos dados clínicos, certo? Na instabilidade hemodinâmica, e aí o que acontece? A indicação para restrição de um movimento de coluna, certo? No caso de traumas penetrantes na cabeça, pescoço ou no dorso, cito como exemplo ferimento por arma de fogo, ferimento por arma branca na cabeça, no pescoço e na região dorsal, certo? A restrição de um movimento de coluna desses pacientes é contraindicada, certo? Já que ele apresenta uma instabilidade hemodinâmica, uma deficiência neurológica, comprometimento respiratório, de vias aéreas, certo? Esse paciente ele pode apresentar um sangramento importante, certo? Daí a necessidade de realizar o primeiro atendimento, corrigindo aquilo que realmente pode fazer com que esse paciente possa evoluir com mau prognóstico. A gente tenta corrigir esse problema e aí o transporte ele tem que ser rápido para o hospital, né? Encaminhado para o hospital de referência para que a equipe médica, cirúrgica daquele hospital possa receber esse paciente, certo? E dar continuidade no atendimento, corrigir aquilo que realmente pode contribuir, né, com o mau prognóstico do paciente ou até mesmo evoluir a óbito, tá certo? Então, a restrição de um movimento de coluna nos pacientes com trauma penetrante na cabeça, pescoço ou no dorso, ela é contraindicada, então o atendimento ele tem que ser rápido, ele tem que ser transportado para o hospital o mais rápido possível, certo? Com monitoramento contínuo. Tudo bem assim? Tá certo? Bom, gente, por aqui a gente vai encerrar nosso vídeo, nossa aula, certo? Então até o próximo vídeo, até a próxima aula, certo? E para quem ficou até aqui o final com a gente, bons estudos, certo? E para quem está acompanhando a gente pelo YouTube, certo? É só acompanhar a gente nas nossas aulas aí com essas informações que são importantes e com certeza vai, vai fazer o grande diferencial você lá no primeiro atendimento, vai fazer o grande diferencial no seu primeiro atendimento, tá certo? Tudo bem assim? Até mais, até o próximo vídeo.